permanecerem e glorificar a Deus. Aqueles que na qual não terão outra oportunidade de estar congregado aqui, leva a saudação dessa cara irmandade para os vossos estados, vossas famílias, com a santa paz de Deus. Amém. Também rendo graças a Deus, Senhor, ter me chamado na sua graça nos dias de menino. Meus pais são do estado do Ceará e residindo em Brasília, o Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus Cristo manifestou a minha mãe e a nós todos pequenininhos. E a graça de Deus entrando no nosso lar enviou a miséria embora, irmão. Mas eu era criança, com alegria. A minha mãe, antes de nós dormir, pedia que cada um dos que sabiam ler pegasse a Bíblia, abria e lesse, explicasse o que entendeu e depois nós orávamos. E um dos menores, irmão, um dia, ao amanhecer aquele dia, eu amanheci gritando com muita dores. E quando a minha mãe entrou naquele pequeno quartinho, eu gritando, meus irmãos todos desesperados com aquilo, ela foi me colocar para ficar em pé e eu caía e não ficava em pé chorando. Fui então levado para o hospital de base e fiquei 9 meses internado, passando por exames e aquela junta médica universitária também, verificando que tipo de doença havia sucedido àquela criança a mim. Depois de 9 anos tivemos todos aqueles laudos e uma assistente social com o médico juntou o papai e a mamãe e alguns dos meus irmãos e foram dar aquela notícia e dizendo: mamãe, papai, seu menino da cinturazinha para cima vai ser normal, ele vai ter os movimentinhos, a mente dele não tem problema, mas da cintura para baixo ele perdeu todos os movimentos. As suas perninhas nessa paralisia vão ficar sequinhas e vão dobrar. E ele não vai mais conseguir andar. E naquela hora, eu olhei para o doutor e disse: doutor, eu não vou mais poder correr. Aquele médico olhou e disse: meu filho, só Deus na vossa vida. E eu disse: mamãe, o Senhor Jesus diz que nos ama tanto, então Ele vai ajudar que eu vou voltar a andar, né, mamãe? A minha mãe começou a chorar e disse assim: meu filho, Deus tudo pode, vamos entregar nas mãos dele. E depois de 9 meses voltando para casa, o presente que veio junto comigo foi uma cadeirinha de roda. E minha mãe não deixava meus irmãos brincar perto de mim, para que aquilo não gerasse uma tristeza. E chegou um dia de nós, antes de deitar, todas aquelas crianças, de ler a Bíblia como sucedia. Então era meu irmão mais velho, Laestro, ele mora aqui em Santo André, ficou dele ler a Bíblia, explicar o que entendeu, era o dia dele orar. Naquela hora, ele abriu a Biblinha, chegou, caiu numa parte na qual estava escrito que o Senhor Jesus entrava numa cidade, ia numa casa, e a multidão levava os enfermos para que ele tocasse e o libertasse. E havia um paralítico naquela cidade, e seus amigos pegaram ele numa cama, levaram até aquela casa. Mas como era tão lotado, não teve como ele entrar. Eles colocaram uma escada por fora, abriram o telhado e desceram ele numa corda no meio da sala. Quando o Senhor Jesus viu aquilo, disse: a tua fé te salvou, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele paralítico levantou e saiu jubiloso ao seu caminho e seguindo o Senhor Jesus. Naquela hora meu irmão olhou e disse: mamãe, o Senhor Jesus também pode entrar hoje na nossa casa? Ela olhou e disse: Ele tudo pode, meu filho. Mamãe, Ele pode mandar o Leandrinho voltar a andar. Minha mãe começou a chorar e disse: tudo Ele pode, meu filho. Naquela hora ele disse: então por que ele já não entrou, mamãe?
Por que então meu irmão já não anda? Naquela hora ele disse, mas vamos então chamar o Senhor Jesus para entrar na nossa casa. Ele disse, como é que eu chamo, mamãe? Nós vamos orar, meu filho vai pedir para o Senhor descer do seu reino de glória e entrar aqui dentro desta casa. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Eu deitadinho, fiquei olhando, e aquela observando, meu irmão disse, se eu chamar, irmão, ele vem, ele diz, tudo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus nos concederá. Eles dobraram o joelho, eu deitadinho, e ele começou a dar glória a Deus, começou a dar glória a Deus. Minha irmã, minha mãe, todos começaram a chorar comovido, e eu de olhinho aberto, vendo ele chorar, orando por mim, comecei a chorar também comovido, fechei os olhinhos, fiquei meditando em Deus. Naquela hora, meu irmão orando e falando, Senhor Jesus, entra no nosso lar, liberta meu irmãozinho. Quando ele falava essas palavras, ele começou a chorar bem forte. E naquela hora ele começou a falar umas palavras de outros idiomas. Nós não sabíamos o que era a promessa do Espírito Santo. Falando aquelas linguagens, e não parava mais de falar, falava. Quando ele se acalmou, ele apresentou o término daquela oração, e quando terminou, levantou, e nós abismados, ele olhava para o céu, olhava para a caminha, e falava aquelas línguas, apontava para o telhado, e apontava para o lado da cama. Naquela hora, irmão, uma glória de Deus nos envolveu. Como o irmão falando, abraçando uma criança, começou. Minha mãe pegou e quis perguntar para o meu irmão o que estava acontecendo. E ele chorava, falava aquelas palavras. E ela abraçou ele, dizendo assim, eu vou te abraçar para você não ter medo. Ela achava que era medo. Quando abraçou meu irmão, Deus também batizou minha mãe com a promessa do Espírito Santo. Minha mãe falava também aquelas línguas. Minha irmã, olhando aquilo, começou a chorar. Abraçou a minha mãe, meu irmão. Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo. Aleluia. De repente eles se acalmaram. E quando eles se acalmaram, meu irmão começou a dizer, mamãe, a senhora não está vendo? Ela, o que, meu filho? O Senhor Jesus está sentado do lado da cama do Leandro. Naquela hora, ele disse para mim, manda ele levantar e andar. Ele pegou na minha mão e disse, Leandro, em nome do Senhor Jesus, levanta dessa cama e anda. Oh, meu Deus, aleluia. Irmão, eu vi os céus abertos, a glória de Deus baixou na minha cabeça, foi queimando meu corpo. Eu senti o fogo descendo no meu corpo, eu senti as minhas perninhas de novo, fiquei sentado. Quando ele puxou, eu voltei a andar. Glória a Deus. Deus me libertou por completo. O nordestino quer voltar para sua terra, então o papai e a mamãe, uma vida muito sofrida, nós voltamos para o estado do Ceará, na cidade da Poranga. Mas quando chegamos lá, irmão, não tinha obra de Deus, havia tido uma congregação e houve problemas que aqueles irmãos foram todos para outra igreja. A congregação virou outra denominação religiosa. E nós, irmão, fomos os primeiros crentes, depois desse evento, a chegar naquela região. E quando nós chegamos, minha família, da parte da minha mãe, é muito tradicional na cidade. Minha mãe era professora da cidade. Meu avô não aceitava minha mãe se casar com meu pai,
porque ele dizia que tinha 3 coisas ruins que pode ter em cima do homem: vício, mulherengo e jogador. E o meu pai era o dono do time da cidade quando era moço, era o dono do bar. Meu avô, da parte do meu pai, tinha o salão das festas e era ainda o que bebia. Tudo que tinha no meu pai era que meu avô não aceitava. Meu avô foi o prefeito da cidade e minha mãe, com toda uma vida para estudar, se apaixonou por aquele rapaz, jogador de bola, tocador de banda, e meu avô não aceitava o casamento. E para minha mãe poder casar com meu pai, fugiram. E meu avô disse que nunca aceitaria mais ela dentro de casa. Por isso que fomos para Brasília e lá nasceu a nós. Mas eu tenho 2 tios que é padre na região. E nesse acontecimento nós voltamos, porque meu avô foi nos visitar lá em Brasília e viu a miséria que nós vivíamos na Ceilândia, naqueles barracos. Resolveu nos trazer. Mas quando nós chegamos, nós éramos crentes. Meu avô muito envolvido na igreja católica, meus tios, temos uma família muito abrangente nisso. Ele falou: só tem uma coisa, eu não aceito vocês ser crente. Naquilo minha mãe expressou a fé e disse: não, então jamais eu vou deixar a graça do Senhor Jesus. E ele disse: então vocês não vão morar na minha casa, vocês vão morar nas casas da fazenda, ser vaqueiro. É uma fazenda no interior. Naquele interior tinha várias casas que ele dava para morador. Nós fomos morar lá, irmão. E não tinha culto, não tinha nada. O cooperador mais próximo estava a 250 quilômetros de distância. E nós congregava só em casa mesmo. A minha mãe lia a Bíblia, nós não falava, cantava algum hino. E era aquela, sem entender direito como seria a obra de Deus. Então meu avô desprezou nós, não deu aquela acolhida que nós precisávamos. E minha mãe enviou uma carta para os servos de Deus e eles responderam. E ela juntou todo o dinheirinho que tinha e foi até aquela capital para poder procurar os irmãos para fazer um culto lá em casa. E marcou aqueles irmãos com 2 meses depois de irem no culto. Irmão, foi uma alegria. A mamãe bordou uma toalha em nome do Senhor Jesus. Nós ajeitamos a salinha, nós saímos convidando os vizinhos. Fomos nas pessoas que era daquela denominação, que foram da congregação, convidar ele que haveria um culto. E nós aguardávamos aqueles irmãos tão ansiosos, tão desejosos para ter o primeiro culto na nossa casa. Mas nós aguardando vir aqueles irmãos, nós ajeitamos a salinha. No final daquela propriedade era o curral do gado. E aconteceu que um vaqueiro, meu avô, veio, ia passando em casa e disse assim, quando viu aquela casa toda arrumadinha, a toalha, ele entrou e disse: vocês podem ser crente, fazer o que quiser, mas em minha propriedade, em minha casa, eu não aceito culto, não aceito crente. Ele desmanchou as cadeiras, pegou a toalha, arrancou e disse: se vocês quiserem fazer debaixo de árvore, faça o que você quiser, mas em propriedade minha eu não aceito. Eu disse: vovô Lourenço, mas é as coisas de Deus. Nós vamos servir a Deus. Vai vir uns irmãos de tão longe, é o primeiro culto aqui na nossa casa. Ele disse: eu não aceito. Naquela hora o meu pai chegou com o vaqueiro e disse: olha, houve um problema, seu Lourenço. A vaca estrelinha, que é uma vaca holandesa, no Nordeste, eles gastam muito para ter uma vaca que dê 30 litros de leite numa tirada. É um ouro uma vaca dessa, irmão. Ela disse: a vaca estrelinha holandesa foi picada pela jararaca maia de Cascavel. Ela está deitada no curral, toda pingadinha de sangue nos poros, e ela vai morrer. O senhor precisa urgente trazer o veterinário para aplicar alguma coisa e cortar esse veneno. Naquela hora ele correu, meu pai pegou o jipe com ele, trouxeram o veterinário da cidade. Ele aplicou e disse: seu Lourenço, não tem mais jeito mais na vaca.
não tem condição nenhuma. Se o Senhor tivesse chamado bem antes, poderia cortar o veneno, mas agora não tem como. O meu avô nunca chorou pelo filho, pelo neto, mas por uma vaca. Aquele homem começou a chorar, passava a mão no animal. Naquela hora o veterinário falou e disse: seu Lourenço, tem um benzedor na cidade. Ele vem e benze para a vaca, faz uma reza e corta o veneno da cobra. O senhor vai buscar ele, que ele pode fazer isso. E ele correu com o meu pai dirigiu o jipe dele, trouxeram. Quando chegou, minha mãe disse: mas pai, nós servimos a Deus, como o senhor traz um macumbeiro, um feiticeiro, para fazer artes mágicas, e o senhor não diz que é tão crê em Deus? Naquela hora ele diz: vocês têm um Deus de vocês, eu tenho o meu. E aquele homem mandou todo mundo sair de perto do curral e fez aquela reza. Quando terminou, chegou perto do animal, não houve movimento nenhum. Então ele falou assim: dessa maneira, seu Lourenço, se o senhor tivesse me chamado 1 hora antes, a reza tinha feito. Mas agora não tem mais reza na terra que dê jeito nessa vaca. Nessa hora, irmão, chegou os irmãos, numa C10, com os banquinhos de madeira, todos vermelhos, 5h30 de viagem, irmão, para vir atender o culto, no sol quente, naqueles caminhãozinhos. Quando entrou o cooperador, aquela alegria, irmão Ferreira, nós fomos receber. E eu disse: vovô, os irmãos chegaram, é o culto, o senhor vai deixar teu culto? Ele olhou para mim e disse assim para minha mãe: esse menino, vocês dizem que rezaram para ele lá em Brasília, ele era paralítico, andou. Eu chamei o veterinário, não teve jeito. Eu chamei o macumbeiro, não teve jeito. E vocês dizem que o Deus de vocês, tudo que vocês pedem, acontece. Vamos então fazer um trato. Quando ele viu todos os irmãos: se vocês rezarem e fizerem as preces de vocês, se o animal ficar bom, eu vou ser o primeiro crente e vou querer os cultos lá na minha casa, na cidade. Naquela hora o cooperador, irmão Ferreira, disse assim: mas não é assim, seu Lourenço, isso está em Deus. A minha mãe disse: papai, não é dessas coisas. Eu disse: mãe, até agora ele enfrentou foi nós, e agora ele disse que até vai ser crente, mãe. Deus não está na nossa vida aqui no Ceará. E mãe, vamos orar, mãe, vamos botar os véus, vamos, irmãos, vamos entrar dentro do curral para orar. Aquele irmão disse: meu filho, não é assim, você ainda é criança. Eu disse: mas eu creio em Deus, irmão, vamos orar. Bom, o senhor tem palavra? Aquele homem disse: eu sou homem de palavra, a coisa mais importante da minha vida é a palavra. Eu disse: mãe, bota o véu. As irmãzinhas botaram. Eu disse: irmão, agora é a hora. Ele disse: não, não vou orar não. Eu vou orar, irmão. Nós dobramos o joelho dentro do curral. A glória de Deus desceu. Deus me tomou em língua. Minha mãe falava em língua, meus irmãos falavam em língua. Deus visitou aquela irmandade. A glória de Deus desceu. Deus me deu oração. No decorrer da oração, Deus deu a ordem: morte em nome do Senhor Jesus. O Senhor te repreende agora. Naquela hora a glória de Deus aumentou. Nós sentimos que o animal se levantou. Nós damos glória a Deus. Meu avô começou a gritar e nós de joelhos escutando. Terminou a oração, a vaca estava correndo dentro do curral. Meu avô chorava, o macumbeiro chorava, o veterinário chorava. Glória a Deus. O primeiro culto da cidade de Poranga, o macumbeiro obedeceu, meu avô obedeceu. Glória a Deus. E Deus levantou a obra de Deus naquela cidade também. Irmão, fomos crescendo. Eu fui o primeiro músico também. E fui considerado mocinho, porque os irmãos eram de longe de atender a obra de Deus. Atendi alguns tempos sendo moço,
mas há 18 anos o Senhor tem me separado no ministério. Eu casei na sexta, sábado estavam orando para mim para ser cooperador do ofício ministerial. Fiquei 7 anos de cooperador do ofício ministerial. Depois de 7 anos, já fazem 11 anos que Deus tem me separado para o ministério de ancião também. E damos graças a Deus, que eu dizia: Senhor, faz sinais nos nossos ministérios, para que aumente a nossa fé. E um dia eu estava, que a gente leva aqueles gêneros antes para a feira, e chegou uma mulher, e ela disse assim: você é o Leandro? Eu disse sim. Aí ela fez uma saudação diferente, eu respondi amém. Ela começou a chorar. Eu disse: por que a irmã chora? Ela disse: irmão, aconteceu que nós fomos abandonados no interior, a 40 quilômetros de divisa com Piauí. Tinha um pastor que cuidava lá e foi embora. E nós estamos sem nenhum pastor. E nós oramos bastante. Eu tive um sonho que entrou um varão e dizia assim: vamos comigo para a igreja. E ela dizia: mas aonde é a igreja? Não tem ninguém que atenda. Ele dizia: não, nós vamos congregar na igreja com o irmão Leandro. E ela acordou com aquela palavra na sua cabeça. E ela começou a procurar nas cidades aonde era que tinha uma igreja que tinha um irmão Leandro. E ela soube que na Poranga tinha eles lá nos chamam também assim de pastor, na humildade deles, sem compreender. E chegou e tinha ido lá em casa, e a mamãe disse que eu estava na feira. Quando ela chegou, disse: sim, eu sou o irmão Leandro. Ela começou a chorar, me abraçou e disse: nós queremos congregar onde você congrega, porque um varão de branco falou que ia congregar contigo. Naquela hora, irmão, o Senhor nos visitou. Eu disse: onde a senhora mora, dona Raimunda? Ela falou a localidade. Eu disse: eu sei onde que é. Quando ela disse: quando é que o senhor pode atender um culto lá? Eu disse: olha, no outro final de semana, um sábado, eu vou juntar os músicos, a irmandade, e nós vamos atender um culto lá, tá bom? A reunião para a evangelização. Ela chorou e disse: olha, tá todos nós crentes esperando o irmão lá. Eu disse: pode esperar que nós vamos. Chegou naquele final de semana, irmão, nós tínhamos uma D10 e um Jeep. Então eu peguei o Jeep, porque a estrada era tão ruim, porque só areia, tinha que ir num 4x4, um Jeep Williams, que era o do meu avô. Então eu botei 8 irmãos com a minha esposa aqui num teclado, a pilha, que lá não tinha energia. Coloquei 8 músicos, eu e minha esposa num Jeep. E nós fomos naquela alegria, cantando. Aleluia. E uma hora que iria atolar o Jeep, nós traçávamos, os irmãos desciam, botava pau e nós passávamos naqueles bancos de areia. Quando nós estávamos chegando na comunidade, irmão, nós não sabíamos. Era a última novena daquele interiorzinho. Quando nós estávamos entrando, o nosso Jeep era verde e o Jeep do bispo é verde também. Nós estávamos entrando na cidade, era a última novena. Tinha uma multidão, irmão, bem na entradinha daquela cidade. Quando nós chegamos, eles disseram: o bispo chegou, e foi fogo de artifício. Pum! E aquele povo andando atrás daquele Jeep, e nós dissemos: meu Deus, nunca tinha sido recebido com tanta alegria. E nós ia indo, irmão, e aí a irmã falou que a casa dela era atrás da igreja católica. Então nós íamos fazendo percurso e aquele povo atrás. Quando nós chegamos na frente da igreja, nós demos a volta, fomos lá para saber onde era a casa da irmã, um terreninho dentro do mar. Eles disseram: não é o bispo não, é os crentes. Irmão, e nós pensávamos que estava nos aguardando com aquela alegria. Chegamos lá, irmão, a irmã Raimunda disse assim: irmão Leandro, eu não lhe contei, só tem um problema. Meu esposo, ele está bêbado e soube que ia ter o culto.
Ele está com um facão, tem desde o dia que ele soube que vocês iam vir, que ele amola um facão, disse que era para dar panada de faca nos crentes que viessem, e marcar um culto no dia da última novena. Ela disse, pelo amor de Deus, irmão, não vai poder ter o culto não entra dentro de casa. Eu disse, irmã, o Senhor nos enviou aqui, irmã, o Senhor não deixará nenhum mal suceder contra nós. Aquele homem estava lá no quintal, disse, deixa eu ir falar com ele. A irmã, ela começou a chorar, os irmãos disseram, não vai não, minha esposa segurando o meu braço, filho, não vai não. E aquele homem começou a dizer, entra crente, que hoje eu te mato, entra dentro da minha casa. Eu clamo o sangue do Senhor Jesus, Deus me visitou. Eu entrei de casa dentro, quando ele estava riscando aquele facão, diz, a paz de Deus esteja em teu coração. O homem desmaiou, irmão. Glória a Deus. Quando o homem desmaiou, eu peguei o facão, a esposa veio, ele caído no chão. Depois de uns 10 minutos ele levantou, chorou, ficou de joelho, beijava meus pés, abraçava. Eu dizia, levanta, levanta, hoje é o culto, a salvação chegou à vossa casa. Naquele presente momento, nós estávamos todo cheio de barro, irmão, todo vermelho, que o jipinho andando. Nós dissemos, irmã, nós vamos tomar banho, onde tem um açude? Ela disse, irmão, aqui só tem um açude daquelas águas barrentas que o Denox faz. Eu disse, vamos lá. Ela disse, olha, irmão, o exército veio trazer água. Irmão, o pessoal deixa uma semana os baldes d'água na fila, para quando vê um carro-pipa com exército, cada um tem direito num baldinho d'água. Aquele balde é para cozinhar e para beber, um tambor assim. E eles colocam as crianças, irmão, as mulheres brigam, saem no tapa por causa da água. O exército separa um, separa outro, e vem aqueles carro-pipa para entregar aquela água. Quando nós vimos aquilo, a irmã disse assim, olha, mas eu colhei uma aguinha para os irmãos se assear, que é lavar o rosto, as mãos e os pés. Eu disse, irmã, a irmã sofreu tanto por uma água dessa. Se eu pegasse essa água que a irmã pega para beber, eu lavasse meu rosto, minhas mãos, meu pé, eu faria como Davi. Vocês quase perderam a vida. Essa água é para vocês. Vamos então buscar água lá naquele lugar. Mas é uma água barrenta, irmão, uma água vermelha, não é essa água potável como se diz. Quando nós pegamos as vasilhas, eu peguei o jipe e fomos com os irmãos, nós abrimos o cercado. Quando entramos, estava pegando água, veio um homem com uma garrucha, uma espingarda dessas cartucheiras, e disse assim, derrama a água de volta, crente. Crente não pega água no meu açude. Eu disse, mas meu Senhor, quem fez esse açude foi o Denox, mas foi na minha propriedade. Se é na minha propriedade, é minha. O filhinho da irmã disse, pelo amor de Deus, irmão, ele atira de chubim em nós quando nós queremos vir buscar água aqui. Então eu derramei a água e disse, meu Senhor, mas saiba que a água caiu do céu. É Deus que manda a chuva e criou, não é do Senhor. E ele falou alguma coisa, mas vamos orar a Deus. Saímos. Então nós, quando estávamos ajeitando, veio o sargento e disse, quem é o responsável? Nós íamos fazer o culto na casa da irmã, estava quase atrás da igreja católica. Ele chegou e disse assim, olha, o bispo, depois quando o bispo chegou, o povo não estava mais esperando ele ficou com muita raiva, porque que não tinha fogos de artifício, não estava o povo esperando. E ele disse, mas nós confundimos com os crentes. Ele disse, pô, então chama aqui o delegado com o sargento. Não pode ter culto de crente, hoje é dia de... E falou o nome de uma das santas que era padroeira daquela localidade. Ele disse, ó, seu Leandro, não pode ter o culto. Ele disse, mas seu sargento, nós viemos de tão longe, que hora é a missa? 7 horas, mas vai ter o leilão, vai ter isso, vai ter a banda de música, vai ter... E foi explicar isso. Nós podemos então fazer 4 horas da tarde? Ele disse, olha, faz antes que o bispo, que ele está lá na outra fazenda, está comendo, está almoçando. Se vocês fizerem 2 horas da tarde, ele não vai estar lá no almoço com todo mundo lá, e ele não vai perceber. Então eu chamei os irmãos e disse, irmão, vamos fazer então culto. Veio aquelas pessoas que eram daquela igrejinha, e eu disse para os músicos, vamos tocar uns hinos antes das pessoas. 8 músicos, a minha esposa organista com teclado. Eu disse, toca aí, irmão.
mas toca gostoso. E aqueles instrumentos que vai para nós, aqueles trompetes, irmão, em dó, que tem que botar força. Então os músicos só tocam rachando mesmo. A 10 quilômetros escuta os músicos tocando. E aqueles meninos estouravam o pulmão, irmão, mas tocava para valer. Quando eles começaram a tocar, começou a vir o povo todo para em volta da casa da irmã Raimunda. E eu disse assim: o povo está chegando. Chegavam pessoas e diziam assim: é a banda de música que chegou. E eles achavam que vinha as crianças, vinha a bandinha de música tocando. Nós dissemos: irmã Raimunda, vamos fazer no terreiro? Eles falam: o terreiro é para botar as criação, o gado vem à tardinha para dormir na frente da casa. E um terreiro não botamos, nós ficamos em cima da calçada. E o povo começou a juntar, tocou 2 hinos. Eu disse: não, toca mais uns 3. O povo está achando bom, eles iam tocando e começou aquela multidão chegando. Quando chegou, eu disse: 3 horas da tarde, meu Deus do céu, vamos então atender a reunião. Quando começamos a atender, as pessoas disseram assim: é dos crentes, não é a banda de música não, é os crentes, nós tudo de terno. Então as pessoas da banda de música usam uns terninhos também, e eles pensavam que era a banda de música. E nisso iniciamos, mas explicamos: quem quer ouvir a palavra de Deus, não se retire. Mas muita gente ficou interessado pela música, que isso é uma novidade lá nessa época. Então nós fizemos, tocou 3 hinos, depois nós dobramos o joelho e nós levantamos da oração. E antes dávamos essa pergunta: alguém tem alguma dúvida do Evangelho? Se tiver uma dúvida, nos pergunte, que dentro das Santas Escrituras vamos esclarecer. Naquela hora, um homem levantou a mão. Eu disse: pois não, senhor, você tem uma dúvida? Ele disse: sim, eu sou o presbítero da igreja. O irmão sabe o que aconteceu? Eu disse: não, mas eu vou fazer uma pergunta. Vocês é da igreja de Elias? Eu disse: mas quem é Elias, irmão? Aí ele pegou, levantou a Bíblia: Elias da Bíblia, irmão. Elias é a igreja de vocês, é a igreja de Elias. Eu disse: Elias era meu irmão na fé. Irmão, a gente é ousado para falar, era meu irmão. Aquele homem começou a chorar e disse assim: eu vou contar, o senhor não sabe, né? Nós, de um pastor, nós fizemos uma corrente de oração de 70 dias de jejum e oração. Nos 70 dias você vê a condição da chuva, o irmão contou da chuva, Deus pediu para contar essa obra também, trouxe avante. E isso daí, e nós fizemos, nos 70 dias, não choveu nada, foi um escândalo. Está vendo a nossa igrejinha? Foi toda apedrejada. O pessoal se revoltaram que ele pregava, dizendo que com 70 dias chover. Então, como não choveu, os pessoal ficaram tão revoltados que apedrejaram a igreja, irmãos. Naquilo, eles disseram, ele ficou tão envergonhado que foram embora. Nós ficamos sem um pastor. Então, nós soubemos, a irmã Raimunda falou de vocês, dessa igreja, e chamou. Se vocês forem o Deus de Elias com vocês, nós todos vamos ser desta igreja, da congregação cristã. Naquela hora, irmão, ele diz: vocês são mesmo? Os irmãos olharam assim para mim, eu disse: somos sim, irmão. E ele diz: então se vocês orarem e choverem, nós vamos todos ser servos de Deus. Naquela hora um gritou: eu quero é ver comedor de feijão fazer chover. Eles usam esses termos lá no Nordeste. Irmão, chegou a hora da palavra. E o que nós ia dizer que o povo ficar agora olhando? Eu olhava para aqueles irmãos, tem uns músicos que gostam de pregar. Eu disse: agora a tua vez, irmão, vem exortar a palavra. Ele: não, Deus não deu nada. Eu disse: irmão, Deus mostrou para o irmão, Deus não deu nada mesmo. Não, irmão, estou em paz. Naquela hora todo mundo olhando, Deus me visitou e mostrou a palavra, aonde Elias prediz a abundância que iria chover a cabo. E eu comecei a ficar com medo. Eu disse: Senhor, mas essa é a palavra. O Senhor disse: essa é a palavra, meu filho. Naquela hora eu abri a palavra, e quando comecei a ler, aquele povo começou a dar glória a Deus tão alto naquela igreja. E os irmãos começaram a regalar os olhos para mim e dizer: e agora? Terminou aquela leitura da palavra, o Senhor diz: ordena-te por esta palavra que hoje vai chover neste lugar. Nós começamos a falar da promessa
promessa de Deus, do reino do céu. E ao final mandava o moço dizer: Giade, o que tu vê? E ele dizia: não vejo nada. Então o Senhor dizia: continua pregando. E foi vendo até que ele diz: eu vejo uma mão. Quando diz ver uma mão, ele diz: então anuncia, passa na frente de Acabe que vai vir chuva. Depois de um tempo, irmão, quando vai chover no Nordeste, alguém que é nordestino cria torre, as nuvens vão subindo assim, e as nuvens formavam como uma mão igualzinha também. Quando eu olhei, irmão, era 4 horas da tarde, aquela torre subindo, Deus falava: ainda antes da noite cair, a água cairá neste lugar, e verá que existe Deus de Israel, Deus no meio deste povo. Aquela palavra, nós dobramos o joelho, relâmpagos, trovão já cobriu o lugar, e Deus nos visitava. Terminou aquela reunião, o Senhor disse: vamos embora. Nós montamos, já estava gotejando, a chuva foi tão forte, não teve novena, não teve leilão, não teve missa, e nós fomos embora, irmão. No ano de 2003, quem tiver lido o jornal, nunca choveu tanto no estado do Ceará. O distrito é chamado Cachoeira Grande porque tem uma cachoeira de pedra. Há mais de 30 anos não caía água nessa cachoeira. Com aquela chuva, daqueles dilúvios daquele dia, o rio Macambira, que é o rio Capivara, voltou a correr água. A cachoeira voltou a ter água. Glória a Deus. O açude daquele homem que não deixava crente chegar, a água foi tão forte que arrombou o açude do Denox, criou um açude natural atrás da casa da irmã Raimunda. Glória a Deus, aleluia. Irmão, e a obra de Deus floresceu. Nós passamos um mês sem poder atravessar o rio para atender o culto e chovendo. Com um mês nós voltamos. Em vez de ter o culto na casa da irmã Raimunda, aqueles irmãos tinham pintado toda aquela igrejinha, tinham botado o nome Congregação Cristã no Brasil. Glória, nós chegamos na casa da irmã Raimunda, é o culto não, irmão, é na nossa igreja. Nós chegamos, estava cheia da igreja. Quando fomos anunciar, eles disseram: nós para que fazermos para nós servir a Deus nessa igreja? Então somente creem que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, sejai-vos batizados, sereis salvos. Teve o primeiro batismo, Deus chamou 18 almas daquela localidade. A irmã Raimunda é da obra da piedade. O valente do facão é o porteiro. O filho dele é o cooperador da obra de Deus. E o Senhor oficializou aquela obra também. Agradeço a Deus por tudo. De algumas outras obras e outra oportunidade o Senhor também nos enviará. Trago saudação e levarei as vossas. Saudão de Deus, dê a graça de congregar com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém.